Queridos amigos, mais uma vez o programa A Caminho da Luz, pela Rádio Clube de Itapira e também pela TV A Caminho da Luz. Agradecemos porque estamos sempre estudando um capítulo do livro Nosso Lar. A nossa alegria é poder ter você como o nosso telespectador, o nosso ouvinte, mas aquele que está junto conosco, participando. Gostaria de agradecer também o nosso querido João, da Baioc da 15, também o nosso querido Júnior, do Pneus Moi, nosso amigo José e seu filho Rodrigo, lá da JF Telecom, na qual nos cede todo esse momento da internet para poder levar essa mensagem a você. Hoje nós vamos falar um tema muito interessante, porque André Luiz relata para nós o começo de uma guerra. Como que o mundo espiritual, como que uma cidade organizada no mundo espiritual sofre as consequências de uma guerra realizada aqui na crosta. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos mais uma vez iniciarmos o programa Caminho da Luz. Que Deus, o nosso Pai, nos abençoe e abençoe também a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo e assistindo neste momento. O capítulo hoje é o 41, Convocados à Luta. Vamos ler um pouquinho? Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas às civilizações americanas. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa. Experimentando dificuldades de vulto, anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se Nosso Lar para o mesmo gênero de serviço, além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia. Determinou o governador que tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Vejamos, André, que estamos adentrando a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra devastadora, onde milhões e milhões de criaturas foram dizimadas de uma maneira tão violenta, tão sórdida. As guerras não contribuem com o avanço da humanidade, apenas desperta no coração a dor, a angústia e o sofrimento. Mas o que nos chama a atenção é que o governador de Nosso Lar pede para todos manterem-se com o pensamento voltado para o bem, porque em nada contribuímos com o nosso pessimismo, em nada contribuímos com a nossa negatividade. Gostaria até, André, de fazer uma ressalva sobre esse momento que o Brasil está passando. Vejo um povo bastante descrente. É verdade que o quadro não é favorável, mas acredito também que o nosso pessimismo está aquém daquilo que é a realidade. E o nosso pessimismo, de uma forma demasiada, poderá sim trazer sequelas ainda mais graves. Vendo por esse lado psicológico, o governador conclama as pessoas para orar, para pensar positivamente e tentar achar o lado bom de tudo isso. Mas eu vou ainda mais longe, querido Sérgio. Não é apenas o Brasil. Se nós analisarmos, por exemplo, no ano de 2015, que já terminou, nós vamos observar que em outubro, novembro,
até mesmo em dezembro, nós vimos, por exemplo, na França, no Oriente Médio, guerras, conflitos, bombardeios, por coisas tão banais, por coisas tão irrelevantes. Então nós vemos que o mundo está agitado. O mundo está agitado por aquilo que nós já estamos lendo na literatura espírita, Transição Planetária, que muitos espíritos que aqui estão desencarnando no planeta Terra já não estão mais permanecendo. Então nós começamos a observar que o momento atual em que nós estamos passando é um momento muito difícil. É um momento com muitos pensamentos contraditórios. Os espíritos que coabitam a região do abismo, das trevas, estão perdendo o seu espaço, e eles, naturalmente, na ânsia de novamente manterem o seu território, estão procurando envolver o maior número de pessoas, o maior número de nações, o maior número de religiões, para que possa haver esses momentos de contraste, esses momentos difíceis que na atualidade nós estamos vivendo. E talvez a recomendação do governador para aquela época seja para hoje. Tomarmos cuidado com o que falamos, tomarmos cuidado com o que pensamos, porque é muito cômodo nós aqui no Brasil, que alegamos estarmos numa crise, nós sentarmos e apenas reclamarmos do governo, apenas reclamarmos da crise, não vai passar a crise, não vai melhorar o governo. Então que nós possamos utilizar o que nós temos a nosso favor. A urna, quando tivermos a oportunidade de votar, o trabalho, para procurarmos sempre a continuidade, para que não venhamos a cair no que o governador de nosso lar já tinha preocupação, não cair naquela faixa vibratória. É interessante, André, que no capítulo 24 desse mesmo livro, que fala sobre um apelo, também já destinava a essa questão dessa guerra. Já nós nos lembramos que de tempos em tempos, nas televisões que já tinham em todas as casas em nosso lar, vinham o locutor pedindo às pessoas que orassem, pedindo às pessoas que fizessem prece, não é? Esse capítulo é uma continuidade do capítulo 24, onde nós já estudamos um pouco das consequências naturais da guerra, o quanto foi abalado as cidades no mundo espiritual, né? Então nós vamos ver um pouquinho uma continuidade dessa guerra, que foi devastadora, e logicamente André Luiz também vai falar um pouquinho o quanto o mundo espiritual também sente as faixas no mundo espiritual, como também sente as guerras quando acontece aqui na crosta. Vamos continuar um pouco mais para nós entendermos essa questão. Reconhecei que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal. Disse-me Salúcio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei, então, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra. Congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição, esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se, naturalmente, em núcleos poderosos de centralização das forças do mal, sem se precatarem dos perigos imensos. Esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão, que invocam
das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em automatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedades devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. André, veja que fato interessante, coisas que nós desconhecemos. Quando nós colocamos o mal em nossa vida e disseminamos uma guerra, e aqui está se falando de uma guerra a nível de países, ele diz que o bem concentra-se um esforço para tentar derrotar o mal. E um outro fato interessante é que ele diz que esses países fazem com que os espíritos trevosos passam a ter, de uma certa maneira, muita força, porque eles passam a agir sobre a mente daqueles que se encontram dementados pelo mal. Veja, André, como funciona esse processo das duas dimensões que nós nos encontramos. A você que está nos ouvindo, é importante nós termos essa ideia de que vivemos num mundo pela qual se encontra em duas dimensões. Ao nosso redor, seja em nossa casa, na rua, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, existem dois grupos de pessoas que estão conosco. O grupo de espíritos, que nós vamos dizer que está no mundo espiritual, e o grupo dos espíritos encarnados, que nós vamos chamar de alma, como definiu Allan Kardec. Então todos nós estamos rodeados de espíritos encarnados e desencarnados. E nós atraímos esses espíritos por uma lei chamada lei de afinidade, lei de atração. Atraímos para perto de nós espíritos que comungam o mesmo pensamento, a mesma maneira de pensar. Por isso, se estamos com o mal, lidando com o mal, projetando-se o mal, quais são os espíritos que nós vamos capitanear perto de nós? Espíritos maus. Se nós estamos procurando fazer o bem, no processo da caridade, de amor ao próximo, qual é o espírito que nós vamos ter ao nosso lado? Espíritos bons. É isso que André Luiz recebe de orientação de Salúcio para nós entendermos como funciona a crosta pela qual nós nos encontramos. É importante nós sabermos que o nosso pensamento, muitas vezes, não transita apenas pensamento oriundo da nossa personalidade, do nosso eu. Quantos pensamentos transitam em nossa mente pertinente aos espíritos, pertinente a esse mundo espiritual que está ao nosso lado. Olha, André, que interessante, daria para nós ficarmos horas falando um pouquinho sobre esta parte que lemos desse capítulo. E outro ponto que chama muita atenção também, querido Sérgio, queridos telespectadores, rádio-ouvintes, por exemplo, quem encabeçou a Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha, que naquela época era dirigida por Adolfo Hitler. E nós vemos, por exemplo, no ano que passou, no ano de 2015, que a Síria, com aqueles conflitos, com aquela guerra civil, mais de 3, 4 anos, muitos refugiados estão saindo daquele país, e um dos países da Europa que abriu as portas para esse povo, que encabeçou esta migração, foi a Alemanha. Aquela mesma que há menos de 100 anos atrás, aquela mesma que invadiu países europeus, bombardeou países europeus,
Hitler fez todos aqueles experimentos envolvendo pessoas da mesma família, em busca da raça perfeita, da raça ariana. Então nós começamos a ver que você vai pagando uma dívida, nem sempre com a mesma moeda, mas é abrindo uma porta, é ajudando ali, é fazendo aqui, que a espiritualidade amiga vai envolvendo esses países que têm uma conta enorme para com a lei divina, para que aos pouquinhos possam ir quitando o muito que devem. Interessante, André, aí nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, e você colocou de uma forma belíssima, a questão da colheita. Porque a colheita ela pode ser de duas maneiras. O chamado resgate pessoal, individual, e o resgate coletivo. Tudo aquilo que nós fazemos, nós colhemos, se é para alguém ou se é para uma coletividade. Vejamos que a lei da natureza é sábia, é um mundo de ação e reação. É um mundo que reage diante de uma ação. É um mundo pela qual tem uma química dentro do campo científico que faz com que todas as nossas ações tenham uma reação. Isso aqui é uma das coisas mais belas que a lei da natureza criou, que é um dos seus mecanismos, uma lei imutável que cerca a humanidade. Vamos ler um pouquinho mais? Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu, profundamente comovido. Vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a liberarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes, de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Estes grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado, vinham dois senhores
e 4 senhoras, em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justas dificuldades para atender a todos os devedores. E nós, com a regeneração? Objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou: Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Olha que interessante, querido Sérgio. Como é que no momento de dificuldade nós ainda somos tão egoístas? Olha como nesses momentos de que a humanidade estava passando o início de um momento triste, doloroso, mortes coletivas. Uma guerra não traz nada de bom a não ser dor, sofrimento, problemas de toda ordem. E aquele companheiro menos esclarecido, preocupado com o aumento de serviço, preocupado com o seu trabalho. É interessante que é no momento de uma crise que nós conhecemos uma pessoa verdadeiramente. É no momento de uma crise que nós vemos, por exemplo, se ela é egoísta. É no momento de uma crise que nós observamos se ela compreendeu o papel que ela é convidada a desempenhar. No Brasil, nós tivemos no final de 2015 uma grande epidemia, que foi a dengue, com todas as suas heranças que ela estava deixando. E é interessante que tinha pessoas que iam dar depoimentos que não se contentavam em comprar 1, 2 frascos de repelente. Já comprava 4, 5, 6, o que tinha condições de comprar, ou mesmo todos os que já estavam à venda, esquecendo que muitas vezes o outro também estava passando, e com certeza estava passando pelo mesmo problema. Então é nesses momentos de dor, de dificuldades, que nós realmente nos mostramos quem somos. Ainda bem que tinha esse companheiro ponderado e falou: pera, mas será que no lugar oposto teria alguém para nos socorrer? É momento de não pensar em você e não pensar em mim, é momento de pensarmos em nós, no trabalho. Interessante, André. Nessa entrevista que você disse, eu vi até uma senhora que estava grávida e ela então dizia com muito orgulho que ela achou o repelente num determinado lugar e comprou todo o estoque. Olha, é verdade que uma criatura que está grávida, ela tem essas preocupações, mas nós esquecemos que não é só ela que estava grávida. Tem outras mulheres também que estavam grávidas que também necessitam desse produto. O maior problema é o nosso egoísmo. Nós ainda percebemos o quanto nós estamos distante da nossa evolução. Nós pensamos só em nós. Quando eu estava lendo essa parte do livro, em que fala um pouquinho do comentário das pessoas, Tobias e André começaram a perceber a conversa das pessoas.
mais ou menos se faz lembrar, André, o momento que nós estamos vivendo hoje. Em todos os grupos que nós paramos, as pessoas têm trabalho, têm o que comer, estão andando de carro novo e estão reclamando que nós estamos em crise. Veja como é interessante, como nós somos criaturas negativistas. E ele percebeu apenas num único grupo uma pessoa que dizia: calma, calma, vejamos bem, isso aqui é governado por Deus, por Jesus, não vamos nos desesperançar, está tudo controlado. Se o mal está aí tendo força, o bem também é maior que o mal. Precisamos ter calma, precisamos ter equilíbrio. Veja, André, se eles estavam em dificuldade, e é isso que André Luiz quer falar para nós, em fazer com que as pessoas de nosso lar, uma dimensão onde o amor já está bastante alto, bastante visível, basta a dor bater a porta que nós voltamos na mesma condição do homem velho, no campo do pessimismo. Nós precisamos acreditar mais. É como disse Jesus: nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai que estás nos céus. Quando nós lemos, por exemplo, o abismo, as trevas, que são duas dimensões abaixo da crosta, nós vamos ver que é um lugar muito sujo, é um lugar de muita sujeira, de muita podridão, é um lugar horrível. Os espíritos dizem até que eles têm dificuldade de descrever. Você vejam que essas pessoas reencarnaram aonde? Na crosta. É por isso que nós vemos tanta sujeira. É por isso que nós estamos vendo, por exemplo, aquilo que Deus criou, que é o nosso sistema de segurança. Então, o homem começou a abusar com a sexualidade, veio a AIDS. É um termo de segurança para dizer para o homem: cuidado. Agora nós vivemos nessa mais pura porquice. Então vem um bichinho que acaba nos contaminando e acaba trazendo seríssimas dores para que a gente possa dizer assim: olha, eu preciso aprender a viver num lugar limpo. E às vezes a gente vê tudo isso está acontecendo, a gente pensa assim: ah, mas isso aqui está em desequilíbrio, isso aqui está uma epidemia, uma pandemia. Não. Tudo isso aqui está dentro das palavras de Jesus. Nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai. É nós que precisamos nos reorganizar. A humanidade sempre teve pestes, envolvida por animais, por insetos, que são exatamente nossos irmãos que têm a função de equilibrar o ecossistema. Se nós temos a porquice, esses animais vão nos cobrar a limpeza. Olha como a natureza é sábia. Eu gosto muito, André, de dar o exemplo da praia. Eu gosto muito todo ano quando eu vou para a praia. De manhã eu percebo que à beira-mar tem aquele monte de peixes que não serviu para as pessoas, bagre, peixes de algumas espécies que ninguém gosta de comer no litoral. E de repente nós começamos a perceber que vai se concentrando os urubus. E os urubus daqui a pouco fazem toda a limpeza da praia, não fica nenhum cheiro ruim. A própria natureza se encarregando de limpar as coisas da própria natureza. A natureza é bela. Quando tivermos olhos para enxergar a beleza daquilo que Deus criou, é importante aprendermos a ter humildade. Você, eu, tem que ter consciência de quando está faltando um produto, não é só você que deva ter na sua casa, outras pessoas também. Nós temos que se lembrar que aquela senhora que estava grávida, que comprou todo um estoque desse repelente, se aquela moça, a outra, a vizinha, que também estava grávida, se porventura perder a gravidez, será que você tem culpa perante a lei divina? É isso que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento das leis de Deus. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção
à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everaldo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio. Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante. De modo algum me submeteria a novas crueldades. Tola que tu és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será abarrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação de um marido imprudente e perverso. Decorrido longos minutos em que observamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que, dentro de 10 minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador, por intermédio de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. É natural o espanto, é natural porque há 20, 30 anos atrás a Europa já passou por uma guerra mundial. De repente anuncia uma guerra ainda com proporções maiores, envolvendo mais armas, envolvendo novas técnicas, surgindo novos aparatos. É evidente que as pessoas entrassem em colapsos nervosos, porém o ministro disse que o governador daria uma palavra. E ele pede para a população não entrar naquela faixa mental, que nós deveríamos orar, nós deveríamos pedir, nós deveríamos entrar numa faixa contrária àquela faixa do nervosismo, àquela faixa da queixa, da reclamação, do horror, do temor. Deveríamos entrar numa faixa de colaborar e não de atrapalhar a situação. É interessante também, André, já que nós temos um tempo para falarmos um pouco mais à vontade desse capítulo, é relembrarmos que o que é uma palavra com autoridade moral. Quando ele, então, se apresenta àquela multidão, que ele, então, faz a sua palavra, nos faz relembrar Jesus, que diante daquela turba de mais de 5.000 pessoas, ao subir ao barco, quando ele falava, as pessoas ficaram extasiadas, porque a palavra dele jorrava como se fosse uma névoa de luz a cair sobre aqueles corações, fazendo com que eles acalmassem momentaneamente. Foi a mesma coisa com o governador.
um homem de uma estirpe moral de alta envergadura. Quando ele então conclama ao povo o amor, conclama ao povo o silêncio, e ele começa a dizer ao povo a importância de podermos ter o coração asserenado. O que é a vida, o que é a morte? Todos aqueles em nosso lar sabiam o que era a morte do corpo físico, porque já se encontravam todos eles com bastante informação sobre o mundo espiritual. Por que nos desesperar? Diz o governador. Por que não mantermos o equilíbrio, a paz e a tranquilidade? Por que do desespero? E assim, essas palavras servem para todos nós. Por que do desespero? Todas as vezes que temos que resolver um problema, se estivermos desesperançados, pior tornar-se o momento, porque não vamos ter a sabedoria, a sobriedade de resolver os nossos problemas. É isso que o governador veio dizer para aquela turba que estava enfurecida. A mesma coisa que aconteceu quando aquela turba de espíritos jovens e velhos apresentaram a Jesus a mulher adúltera, com pedaços de pau e pedras à mão, queriam justiça pela própria mão, como dizia o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus, aproveitando aquele momento sábio, levanta-se e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos esses ensinamentos calam-se profundamente em nosso coração, restituindo a inteligência, convidando a usar a inteligência para o campo do bem. Não é mesmo, André Luiz? Com certeza. E o que nos chama a atenção também, querido Sérgio, queridos radioouvintes, telespectadores, que os espíritos que estavam em maior agonia eram os espíritos pertinentes ao Ministério do Auxílio, ao Ministério da Regeneração, que eram os ministérios que reuniam aqueles espíritos que tinham uma condição vibratória, uma capacidade de amor menor. Por isso o desespero, por isso a agonia. Eles ainda alimentavam a mentalidade humana, a mentalidade das preocupações terrenas, alimentavam ainda aquelas necessidades de quando estavam encarnados. Por isso que teve a necessidade do governador ir até aquela região, até aquela praça, para pedir calma, ajuda, para que eles pudessem dispersar e retornarem naturalmente ao trabalho que lhe eram devidos. Por isso a importância da religião. A religião é o papel fundamental que nos conclama a paciência. O Evangelho é a mensagem de renovação, é a mensagem de luz. E Jesus, sabendo disso, disse para nós: todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que está em vosso coração. É verdade que nós ainda não temos uma luz, nós temos uma pequenina chama, que temos que cuidar dessa chama. Temos que buscar novos conhecimentos para que essa chama possa ir aumentando até que um dia seja um clarão. A ponto de Jesus, que é o governador espiritual do planeta, quando ele se apresenta para Paulo, o grande Saulo de Tarso, ele cai da montaria porque torna-se cego, porque a luz era tão intensa. É essa luz de Jesus que faz com que cada um de nós procuremos nos esforçar, porque um dia também teremos essa luz. É verdade que quando chegarmos nessa luz, Jesus já terá uma luz muito maior, porque a evolução se faz para todos, inclusive para Ele. Mas é importante nós entendermos que nós estamos à busca dessa luz e ela só depende de cada um de nós. Queridos amigos, nós estamos caminhando para o encerramento deste primeiro bloco, e para as pessoas que estarão assistindo pelo YouTube, o YouTube vai apenas o programa
do estudo do nosso lar, não vai às outras partes, mas eu gostaria de convidá-los para conhecerem o nosso Facebook. Tanto eu quanto o Sérgio no Facebook colocamos fotos da ampliação da obra do Núcleo Chico Xavier, palestras que o centro vai ter, almoços para angariarmos receitas e fundos para a manutenção das atividades. Entre já, procure por Sérgio Vilar e o meu por André Luiz Chiarini Vilar, ou pelo nosso e-mail, vilarsergio1@superig.com.br e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. E não esqueça de dar uma visitada também na página do meu blog, www.andreluizvilar.com.br. A sua participação, ela é muito importante. Sua participação é importante porque faz com que nós possamos interagir. Vivemos num mundo de interação. Vivemos num mundo onde compartilhamos as coisas e é natural que as pessoas que gostem possam também compartilhar. Compartilhe você do nosso programa, do nosso estudo. Leve a nossa proposta para a sua casa espírita. Coloque uma televisão, coloque uma internet. Convide as pessoas para estudarmos juntos o programa que fazemos com muito carinho sobre a questão do livro Nosso Lar. Em breve estaremos já gravando o segundo livro de André Luiz e assim pedimos força ao alto para podermos continuar gravando todos esses programas para que você possa estudar junto conosco. Dê também a sua opinião, fale o que você acha, participe, porque essa interação é o que faz com que nós tenhamos ânimo para continuar o nosso trabalho. Nosso Lar é um livro que nos traz uma grande modificação para o nosso coração. Nos faz repensar as nossas atitudes terrenas, porque nós vamos saber que lá no mundo espiritual estaremos diante da nossa própria consciência. Quem quiser acompanhar desde o primeiro capítulo, eu e o Sérgio gravamos, está disponível gratuitamente no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz e também na programação da TV A Caminho da Luz. Então, se você quiser assistir, e nós não poderíamos deixar de agradecer aos nossos amigos portugueses que também mandam as mensagens, assistem, o nosso muito obrigado. Nós queríamos agradecer a todos, nós vamos para um pequeno intervalo e já nós retornaremos com o segundo bloco. Não sai daí não, ainda temos muitas coisas para falar com você sobre essa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita.